Pessoal, boa tarde. Nós vamos falar sobre marcos do desenvolvimento. Queria começar aqui falando que é o seguinte: os marcos de desenvolvimento é muito bom a gente pensar em que ótica nós vamos estar olhando, né? Eu vou falar de uma forma global, alguns pontos aqui que eu acho muito importante. Mas, por exemplo, se você pergunta para uma fono sobre o marco de desenvolvimento, ela vai falar alguns tópicos. Se você chega para uma TO e pergunta sobre marcos de desenvolvimento, ela vai trazer uma outra visão, né? Uma outra pergunta para um psicólogo, pergunta. Então, é muito importante essa composição. Outro ponto que a gente tem que pensar sobre marcos de desenvolvimento é que, além de uma questão biológica, de a gente ter esse ponto a ponto, né, desses marcos, a gente tem uma questão social também. Então, chega um momento desses marcos de desenvolvimento, quando a gente vai pensar ali numa criança aos 4 anos, que vai depender desse contexto onde ela vive. Então, por exemplo, existem instrumentos de marco de desenvolvimento que pergunta ali sobre uma criança andando durante quadras sozinha, se ela consegue andar durante algumas quadras sozinha. Isso daí é totalmente fora de cogitação para quem mora numa cidade, né? Deixar a criança sozinha andando na rua é algo assim totalmente fora da casinha, a gente não consegue cogitar. Então tem todo esse contexto que depende da perspectiva do profissional, depende também de uma questão da onde vive o contexto, né? Então assim, o que é válido no Brasil, por exemplo, não vai ser válido nos Estados Unidos, que também não vai ser válido no interior do Brasil ou numa cidade. Então a gente sempre tem que estar levando em essa consideração quando a gente está falando sobre marcos de desenvolvimento. Então pronto, a gente sabendo disso, vamos conversar sobre alguns marcos de desenvolvimento. Quem participou da imersão, a gente bateu muito na tecla sobre marco de desenvolvimento, sobre entender, né, sobre o desenvolvimento típico dentro de todo esse contexto. E entender também do desenvolvimento atípico, né? Porque a gente tem que entender sobre o autismo e a gente tem que entender sobre o contexto, sobre o desenvolvimento típico. Então agora vamos pensar num bebezinho de 6 meses. Vamos lá para aquele bebezinho de 6 meses e pensar quais habilidades esse bebezinho ele tem que ter. Ele deve ter adquirido durante esses 6 meses de vida, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente nasce com um bando de neurônio. A gente nasce assim com um cérebro extremamente potencial, assim, para aprender tudo que está à nossa volta. A gente precisa aprender rápido. E esse processo de aprendizagem tem que acontecer de forma muito acelerada. O nenenzinho, com um mês, assim, com poucos dias de vida, na verdade, aprende em um dia mais comportamentos que a gente vai aprender ao longo de um ano. Então, assim, é um número abrupto de coisas que ele tem que aprender e aprender rápido. Então, vamos lá, que a gente até pergunta, como é que ele aprendeu isso, né? Um bebezinho aos 6 meses, se você chegar aos 6 meses de idade, então aos 6 meses a criança já tá sentando, ela já tá conseguindo ficar sentadinha com uma certa dificuldade, ela fica se movimentando para manter o equilíbrio, mas ela já consegue. Se você pega um paninho leve e ela tá olhando, tá aqui a bonequinha, ela tá olhando a bonequinha, e você pega um paninho leve e tampa a bonequinha. Essa criança tem que ser capaz de puxar esse paninho para pegar a bonequinha que quer. Então você pega alguma coisa que a criança gosta, aos 6 meses a criança tem que ser capaz disso. Outra coisa que uma criança aos 6 meses tem que ser capaz de fazer é fazer pedido já direcionando o braço. Não é aquele pedido sofisticado de, eu quero. Mas, por exemplo, tá ali no berço, você colocou no berço, e ela quer alguma coisa, ela já começa a fazer assim, sabe? Ou sentadinha, você pega essa bonequinha, que ela gosta muito, ela gosta de ficar brincando com a bonequinha, de ficar balançando assim, de ficar mexendo. Você só vai pegar essa bonequinha, colocar um pouquinho mais distante dela, a criança já faz assim, tentando alcançar. É com um pedido, já querendo que peça. E já tem uma troca de olhares com os pais. De olhar a bonequinha, olhar os pais, e é uma forma de pedir. Faz essa troca de turnos, né? De forma ainda bem primitiva, né? Solicitando. Compreende o não. Então, se você chegar, a criança tá fazendo uma coisa errada, sabe? Tipo,
tá querendo, não que seja errado, mas tá querendo explorar, tá querendo ultrapassar ali o B. Se você fala, não! Ela já pausa o que tá fazendo. Pode até não entender, mas sabe que o não já é uma negativa. Aos 6 meses a criança já tem que entender. Imita sons de vocais contínuos. Então você tá ali, brincando, sabe? A criança já começa a imitar esses sons. Aos 6 meses é esperado. Imita pequenas caretas, sem muita precisão. Então você faz aquelas caretinhas, a criança já começa a imitar. E possui diferentes tipos de choro para diferentes pedidos. Então assim, a gente tá vendo aqui um bebê aos 6 meses. Olha o tanto de coisa que deveria fazer. E muitas das nossas crianças não fazem, não tem esse repertório que essa criancinha aos 6 meses. E aí, chega aos 2 anos, a gente pega, por exemplo, né, essa questão de imitar vogais. Chega ali, aos 2 anos, a criança, a gente tá querendo que ela imite coisas muito mais complexas, sendo que imitar palavras, né, coisas sofisticadas, sendo que esse pré-requisito de imitar sons não foi completado ali atrás. E por que não foi completado isso? Isso é esse raciocínio que a gente tem que desenvolver quando a gente está pensando sobre marcos de desenvolvimento, num desenvolvimento atípico. Por que essa criança ela não está fazendo isso? O que está faltando? E a gente tem que começar esse processo investigativo para poder desenvolver, porque não adianta a gente querer desenvolver a habilidade, assim, vamos aqui desenvolver essa habilidade. Existem coisas que vêm antes dessa habilidade que nós precisamos desenvolver. Então, por exemplo, eu cheguei e coloquei aqui, quando eu cheguei e fiz essa lista para vocês de marcos de desenvolvimento aos 6 meses, eu separei em habilidades. Então, eu falei sobre habilidade de rastreio visual, eu falei sobre habilidade de fazer pedido, eu falei sobre habilidade de ouvinte, sobre imitação vocal, sobre imitação e pedido. Então, assim, pedido eu já falei. Então, foram 5 habilidades que eu trouxe aqui pra vocês, dividido nesses marcos, nessas ações, né? Então, por exemplo, quando eu chego pra você e falo o seguinte, tem algum paninho fácil aí, amor? Que esteja bonitinho pra eu fazer... imitar essa habilidade para o pessoal. Então, assim, eu tenho aqui a bonequinha. A gente tá nesse primeiro item, que é procurar itens cobertos. Deixa eu ver se eu consigo um paninho aqui. Conseguiu? Uhum. Porque eu acho que eu tô aqui do lado cheio de pano. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Pegar um paninho assim, mas um paninho que seja leve, né? Uma toalhinha que seja não tão leve. Sua criança, digamos que ela já tá nos 2 anos de idade e ela não... Você vai testar essa habilidade com ela. Se ela tá olhando o bonequinho e você vai lá tampar. É uma criança de baixo repertório, é uma criança que ela não imita, ela não interage muito. Então a gente vai começar a avaliar. Então a gente pega aqui, tampa aqui o bonequinho, tá aqui o bonequinho, a gente vai lá tampar o bonequinho na frente dela, que é algo que ela gosta muito, ou não seja um bonequinho. Digamos que ela goste muito de tampas, ela adora ficar brincando com tampas e fica balançando as tampas e fica rodando as tampas e ela adora tampa. A gente vai pegar ela olhando a tampa, tampar, colocar um paninho. Ela tem que puxar para poder pegar, para identificar. Tem crianças que falham nisso. Então, o primeiro momento a gente vai testar isso, verificar, vai tampar. E como é que a gente vai fazer, né? A gente tem que definir uma coisa que eu já falei várias vezes no meu curso gratuito, tem isso, o pessoal da imersão, eu bati muito com essa questão, é a gente identificar qual é o que a gente quer enxergar, o que vem antes do que a gente quer enxergar e como a gente vai consequenciar isso. Então, isso daí é o que a gente chama de tríplice contingência. Então, a gente tá aqui esperando que a criança, que o comportamento dela seja, eu vou colocar tampinha, digamos que ela gosta de tampinha, seja destampar a tampinha, tá aqui com pano, ela puxar o pano e pegar a tampinha. Então esse é o comportamento que a gente espera. A gente espera essa resposta. O que vem antes? Apresentar algo que ela goste muito, algo que ela normalmente interage ou esteja interagindo, a gente vai, pega, a gente vai tampar isso com um pano leve, com ela olhando. Então a gente tem que estar no foco atencional dela.
para que a criança faça isso. Então, a gente trabalhou antes detalhando exatamente como é que a gente vai fazer essa questão. E depois a gente vai para logo o que consequencia, né? O que vem depois. E o que vem depois? Como é que a gente vai reforçar isso? O que ela gosta? Ela gosta da tampinha. Então, o fato dela receber a tampinha pode aumentar a chance das outras vezes que a gente tampar algo que ela goste, ela tire. Então, a gente vai fazer isso depois com vários objetos, para ir testando. Para depois evoluir para o seguinte, da gente simplesmente, ela tá aqui brincando com isso daqui, deixou no canto, virou, olhou para outra coisa, a gente tampa e ela ter essa noção, olha, eu acho que isso daqui dá tampado aqui. Então, a gente vai trabalhando todo esse passo a passo. Por quê? Quando a gente chegar numa criança com 1 ano, o que você tampou com 1 ano e 1 ano e meio, se você chegar e exatamente ela chegar, tem alguma coisa que ela goste, que é a bonequinha, e você guardou a bonequinha em um lugar meio escondidinho, por exemplo, assim, ó, tá em cima de ela saiu do ambiente e ela voltou e você tampa assim, ela tem que ter essa questão investigativa de aonde que tá minha boneca. Aí começa ali a virar, revirar, até achar. E isso daí é uma das coisas que falham muito, muito, muito no autismo. A gente está trazendo dois pilares do diagnóstico do autismo, né, que acaba falhando, que é justamente essa questão do rastreio visual, que isso acaba dando vários outros prejuízos. No autismo se falha muito, muito, por isso que eu bato muito pé com essa questão do rastreio visual, que falha de forma ampla. Falha naquele autista mas com mais déficits, que ele não consegue, por exemplo, imitar por uma falha de rastreio visual, como falha também numa autista de alta, que tem uma performance, que tem um repertório maior, tipo que eu sou autista também, e eu falho. Várias vezes isso acontece diariamente comigo num relacionamento social, de eu não conseguir fazer esse rastreio direito e não entender direito o que a pessoa está querendo me dizer. Então, é muito importante que trabalhe. Então, a gente acabou de destrinchar o primeiro item da parte de rastreio visual. Vamos aqui para um outro item que a criança tem que cumprir aos 6 meses. Vai ficar gravada, se o Instagram permitir, que o Instagram permita que essa live fique gravada. Então, vamos contar com isso. Habilidade de rastreio visual. Possui um brinquedo favorito e explora as partes desse objeto. A criança pega o brinquedo, ela fica só assim, quando é pequenininha, ela só fica olhando, isso daqui é um outro marco de desenvolvimento. A criança, ela tem que ir e olhar todas as partes, explorar e olhar o todo. Então, isso daqui é um dos pontos que normalmente falha no autismo. Com 6 meses, a criança ela já tem que estar explorando o brinquedo como um todo. Se não tá, a gente vai tentar dar oportunidades para a criança conhecer, ajudar ela a tocar nas outras partes, sentir as outras partes do brinquedo, enfim, questões sensoriais também, que pode acontecer da criança olhar o pandeiro e ficar assim só passando a mão no pandeiro. A gente tem que mostrar que faz o barulhinho e assim vai. E aí chega nos 2 anos, porque muitos dos pais que estão aqui não estão com filho de 6 meses, né? Já estão com a criança lá com os 2 anos, falhando isso, e a gente tem que trabalhar essa parte global também. Eu tô mostrando o repertório de 6 meses, mas a gente tá levando isso para trabalhar ali aos 2 anos. E o que eu tô trazendo para vocês é o seguinte: se a sua criança tá falhando isso aos 2 anos, é porque tem uma base toda que a gente tem que rastrear da onde precisa desenvolver esse repertório. E aí a gente vem para a questão da imitação, né? Que eu trouxe aqui a questão da imitação. Gente, existe casos de crianças que fazem imitação vocal, mas elas falham na imitação, por exemplo, elas falham no rastreio, melhor, elas não falham tanto no rastreio visual. Elas fazem, confundi tudo. Tem crianças que isso já me ligaram, né? Que a criança ela faz imitação vocal,
mas ela tem baixa performance visual, ela não consegue fazer pareamento, ela não consegue... Então, assim, existem essas questões, né, no autismo, que às vezes você tem uma habilidade bem desenvolvida numa área e na outra tem essas discrepâncias. Crianças, por exemplo, isso acontece muito, muito, muito com crianças que têm hiperlexia. Você vai fazer a avaliação de uma criança que tem hiperlexia, ela vai estar ali, por exemplo, no nível 3, marcando coisas do nível 3, e tem o nível 1 com poucos eixos marcados. Então, assim, passa a criança pelo VibMap, o nível 3 ali, ela tem várias habilidades de entender as letrinhas, leitura e tudo, mas não habilidades sociais, imitação, falha em várias questões. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que legal, muita coisa que eu precisava saber lá atrás para atribuir hoje. Sim, meu filho é ótimo para imitar falas e demora as outras. Isso acontece demais, né? Por isso de se trabalhar com o VibMap. Sim, o VibMap é um instrumento muito, muito poderoso. Então tá, a gente falou aqui sobre 6 meses. Vamos agora passar pro de 9 meses. Então, 9 meses, a gente tem habilidade, vamos aqui para habilidade de ouvinte. Olha na direção quando chama pelo nome. Com 9 meses, gente, quando a gente estava pensando ali naquela criança de 6 meses, já era para ela já começar a ir na direção do som, né? Isso daí já era esperado. Com 9 meses, chamou pelo nome, tem que olhar. E o nome, os pais chamando, tem que ir à frente de qualquer outra coisa. Então, assim, a voz dos pais tem que sobressaltar a televisão, aos ruídos do ambiente. Então, é esperado isso, essa habilidade de ouvinte. Aí você fala, então eu vou ficar chamando mais meu filho pelo nome. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que desenvolver estratégias para isso. Mas primeiro, vamos aqui falar sobre os marcos de desenvolvimento de uma criança aos 9 meses e depois a gente volta para como é que a gente desenvolve alguma dessas habilidades. Então, a gente tem a habilidade de ouvinte, que é olhar na direção quando chama pelo nome, segue ordens simples de ajuda como dá e pega. Então, aos 9 meses já é esperado que a criança faça essas habilidades de ouvinte. Imitação. Faz imitação com pequenas caretas, como abrir a boca, fechar, bico, sorriso. Imitação vocal. Imita sons de palavras de consoante vogal, tipo mamá, neném, papá. Que mais? Coloca objetos numa caixa. Então já é esperado que a criança, você entregue para a criança e ela consiga colocar. Ou, por exemplo, de encaixe, né? Ela entenda que isso daqui ela consegue encaixar aqui, já é esperado aos 9 meses. Ou até mesmo, você coloca esse potinho e a criança já é capaz de colocar. Algumas vão ter dificuldade, vão errar, né, com 9 meses, a questão da motricidade, né, todo esse planejamento e essa execução motora ainda não tá muito boa, mas com 9 meses a criança já tem uma noção sobre isso, pode não conseguir acertar perfeitamente, mas já tem uma noção. Troca de turnos ao ser cumprimentado, então já tem essa troca de turnos. E que mais? Então, basicamente isso. Não sei se eu coloquei mais. Ah, tá. E a ponta já começa a ficar... ela já estava apontando com a mãozinha para o que queria, né? Ela já vai começando a sofisticar um pouquinho mais esse apontar com o dedo. Ainda não vai estar perfeito, 100% perfeito esse apontar com o dedo, mas está cada vez melhorando. Aos 9 meses já está melhorando bastante. Então vamos lá pensar em como a gente vai desenvolver essas habilidades. Sobre apontar, gente, eu tenho muitos vídeos sobre apontar. Eu tenho muito material sobre apontar aqui no site, sobre como estruturar isso. O que eu quero é que vocês tenham o seguinte raciocínio. O que a gente quer de resposta da criança? Então, se tem um item que ela gosta, a gente quer que ela aponte, por exemplo, ela quer esse item, ela realmente quer essa boneca. A gente quer que ela aponte para saber o que ela quer para poder entregar para ela. Então, a gente tem que saber exatamente como ela tem que fazer, em que contexto tem que acontecer isso. Porque assim a gente vai ficar perdido.
a gente tem que saber limitar o que a gente vai trabalhar. Então, assim, vai ser a mamadeira, vai ser a boneca, vai ser o quê? Em que momento? E aí, visto isso, e como vai ser se apontar? A gente vai aceitar isso? A gente vai aceitar isso? A gente vai desenhar a resposta, desenhando a resposta, a gente vai desenhar o antecedente. Então, quando vai acontecer isso? A gente vai sabotar o ambiente, colocando uma madeira, por exemplo, da criança num lugar que ela enxergue, mas não consegue alcançar. Ou a bonequinha da criança. Enfim, isso pensando já com crianças mais velhas, que não estão mais mamando e tudo, mas pegando coisas de interesse dela. Nós vamos fazer dessa forma. Seguindo, nós vamos pensar na forma de consequenciar. A consequência é receber justamente o que ela tem interesse. Vamos lá, isso daí eu já falei várias vezes aqui. Vamos lá para o que interessa, que é a questão, por exemplo, deixa eu pensar um aqui sobre chamar. Aqui, de ouvinte. Olha pelo nome quando é chamado. Isso daí é outra estratégia, gente, que a habilidade de ouvinte, ela só é interessante para quem quem tá solicitando. Então, se eu tô chamando meu filho pro nome, é interessante para mim, não para ele. Então, nesse treino, a gente tem que trazer coisas que sejam interessantes. Então, por exemplo, a gente tá com uma coisa que é muito legal, ou uma madeira, ou o que for, e chama o João, ou no caso chama Aquiles, e já consequencio entregando para ele na hora que ele olhar. No início, se ele reagir, se direcionando para mim, já é uma coisa legal, eu já dou a consequência. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que ir aproximando da resposta que a gente quer. Continuando, vamos lá, para outro exemplo. Habilidade ouvinte, vamos fazer a questão da imitação. Eu coloquei imitação facial, né? Mas se a criança, ela não imita coisas pequenas, já com a boca, esse movimento, isso aqui já é mais complexo, né? Com 9 meses, a criança já começa a treinar para bater palminha pro aniversário, né? Lá 9, 10 meses. Então, é um bom começo pra gente trabalhar. Tô falando com as crianças de 9, 10 meses, né, que a gente tá tendo esse marco, mas a gente tá falando sobre a maioria daqui, como eu já falei, tá com as crianças lá com 2 anos, e ainda não faz esse movimento. Então, a gente vai desenhar qual é o movimento que a gente quer, que é bater palminha, como é que é bater palminha, o que é bater palminha certo, o tempo de você dar indicação pra criança e dela fazer. Como é que a gente vai ajudar essa criança a bater palminha? Será que a gente vai fazer na frente do espelho e bater ali com ela? Será que a gente vai ter um vídeo para ela ver como é que faz, como modelo? Então, todas essas perguntas que a gente tem que fazer. Vamos seguir aqui no 12 meses e eu vou encerrar aqui com essas habilidades de até 1 ano, tá, gente? Aí depois a gente fala em outro momento mais. Habilidade de imitação vocal com 12 meses, que é esperado para criança. Imita sons de frases de 2 palavras, tipo dá mamá. Ouvinte, aponta para objetos como é solicitado. Então você chega e pergunta: cadê o papai? Cadê a mamãe? Aí ele vai apontando para cada um que você solicita. Ah, cadê a mamadeira? Aponta para a mamadeira. Cadê o boneco? Vai apontando. Já faz pedidos com palavras. Então já chega perto do mamá e pede mamá. Chega perto da maçã, pede maçã. Já pede com pelo menos uma palavra. Troca de turnos, por exemplo, você vai fazer uma canção, seu Lobato tinha no sítio, aí a criança já consegue completar ia, ia, ou mesmo não perfeito, mas já consegue fazer essa troca de turnos com os sons. Imitação, já imita com destreza algumas imitações motoras, de imitação motora de membros superiores. Então, fazer assim, então já consegue fazer certas imitações. Imitação vocal, já faz uma variação de tom e volume. Então, se você fala oi, já consegue fazer um mesmo que ainda meio com um pouco de erro, ainda não tá não tem ainda tanta destreza nisso. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Falamos aqui sobre marcos de desenvolvimento de 0 a 12 meses. E esses marcos são muito importantes que a gente entenda, porque eles vão dar insumos para a gente entender o
que nossa criança não está fazendo. Se ela não seguiu nenhum desses marcos de desenvolvimento, possivelmente a gente vai ter que ir lá trabalhar. Esses marcos de desenvolvimento, eles são muito importantes, são habilidades que eu trouxe aqui, que elas vão possibilitar que a sua criança desenvolva outras habilidades. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que tenham um ótimo descanso e tudo de bom. Até mais!